Olá, alunos do seminário. Hoje eu quero falar com vocês a respeito da questão de estágio. Então esse vídeo é principalmente para você que está no segundo, terceiro e quarto ano. O estágio é obrigatório para vocês. Eu quero mostrar para vocês como funciona essa questão do estágio, tirar dúvidas talvez que vocês tenham. Assim que você faz o seu login no AVA do seminário, bem ali no começo você tem algumas informações, como o modelo para trabalhos e TCCs, as normas para trabalhos acadêmicos do STBL, guia do aluno e também a pasta de estágio. Essa pasta é onde está toda a informação que você precisa a respeito dos estágios, de como fazer tudo aquilo que você precisa está aqui. Você deve clicar nos dois arquivos e fazer o download. E aí eu vou mostrar para vocês agora tudo aquilo que tem dentro desses arquivos. O primeiro deles, que é o mais importante nesse momento agora, é esse de projeto de estágio dos alunos. Esse aqui é o arquivo. Vou aqui mostrar para vocês o que precisa. No começo aqui ele vem dizendo que o estágio é para os alunos do segundo, terceiro e de quarto ano. Todos vocês devem realizar como cumprimento parcial dos créditos exigidos. Se vocês não fizerem o estágio, não vai dar para fechar os seus créditos no final. Então você precisa disso. E como que isso funciona? Cada um dos anos, segundo, terceiro e quarto ano, tem uma carga de horas para serem feitas. Veja aí, ó. Segundo ano são 40 horas, o terceiro ano são 60 horas, e o quarto ano são 80 horas. A gente entende que, conforme o aluno vai avançando no seu curso, ele vai tendo mais responsabilidades na igreja e também vai tendo maior oportunidades de ministério. E eu vou mostrar para vocês como nós calculamos essas horas. Na verdade, como você mesmo vai fazer esse cálculo, tá? Muitas coisas podem ser somadas a essa questão de estágio. E nós demos aqui um cálculo mais ou menos daquilo que nós entendemos do processo do estágio. Então veja aqui, ó. Tempo de estudo para dar aula ou pregar na igreja, 3 horas. Ah, mas eu gastei 20 horas para preparar uma mensagem. Bom, tudo bem, nós entendemos. E é assim que vai ser o ministério provavelmente. E nós esperamos que você realmente invista tempo para preparar a sua mensagem. Mas aqui como tempo de hora de estágio vai ser contada 3 horas, tá? Tempo de oração comunitária, seja vigília, reunião de oração ou qualquer outra dessas, 2 horas. Ah, mas a vigília foi das 8 da noite às 8 da manhã. Bom, você não ficou orando das 8 da noite às 8 da manhã. E o tempo, então, para essas reuniões nós contamos 2 horas. Qualquer reunião da igreja do estágio que participe de forma ativa. Por exemplo, você faz parte da liderança do Ministério de Jovens. Ou você é professor da escola dominical. E aí vai ter uma reunião dos professores da escola dominical e você vai ter uma participação nessa reunião. Você não vai lá somente para ficar sentado ouvindo, vai entrar mudo e sair calado. Você vai ter participação ativa nessa reunião. Então você conta 1 hora dessa reunião. Dando aula na escola dominical, 1 hora e 30, tá? Então, veja só, você teve 3 horas do preparo desse estudo, né? E mais 1 hora e 30 agora no lecionar essa aula, né? No dar a aula. Então, no final, foram 4 horas e 30 entre o preparar a aula e dar a aula da escola dominical. A mesma coisa para a pregação. 3 horas de preparo para a pregação, só que a pregação nós consideramos 50 minutos. Isso nem sempre tem sido assim nas igrejas. A maior parte das igrejas tem pregado em torno de 30 minutos, mas nós consideramos 50 minutos para a pregação. Então, 3 horas para o preparo da pregação, 50 minutos para o pregar em si. Saídas como, por exemplo, saída para evangelismo, 2 horas. E programas da igreja em que a participação ativa, 2 horas também, tá? Programas diversos aí que você tenha participado da igreja, mas participado mesmo, de verdade. Não foi só junto
sentado no banco, mas programa que você teve participação ativa, tá? Então, essa é a forma como você vai fazer o cálculo das suas horas de estágio. Parece ser uma coisa meio complicada, mas realmente não é. Se você, por exemplo, dá escola dominical toda semana, por exemplo, são 4 domingos no mês, né? Então, 3 vezes 4, 12. Então você já vai ter só de preparo 12 horas, mais o tempo aí de dar a aula. Então assim, você vai ver que você vai computar essas horas e isso vai estender bastante. Fora isso, tempo de preparação para pregações e estudos, pregação no culto dos jovens, pregação no culto dos adolescentes, se foi estudo no tempo dos adolescentes, não tem problema. Todas essas aí vão valer como horas e como estágio, tá? O que você vai precisar? Você vai precisar de uma autorização do seu pastor. E como que você vai ter essa autorização? Ele vai ter que dar uma carta de apresentação do estágio. E essa carta já está aqui no próprio projeto. Essa aqui é a carta, tá? Olha aqui, você mesmo vai preencher. O Seminário Teológico Batista do Litoral vem por meio desta comunicar ao pastor que o aluno, você é o aluno, enviado pela igreja, cursando atualmente o ano que você estiver, segundo, terceiro, quarto ano, do curso qual é o seu curso, livre em teologia, formação ministerial, tem que cumprir um estágio supervisionado para cumprir os requerimentos do setor de estágios do programa de graduação que está cursando. Esse estágio exige a dedicação de 40 horas, 60 horas, 80 horas, depende do ano que você estiver aí. E aí, então, você vai entregar essa carta para o seu pastor, ele vai preencher, dizendo que sim, se ele quer que você faça o estágio ali. De repente, se o seu pastor fala assim, não, aqui na igreja ele não vai ter como fazer, vem conversar conosco, nós vamos tentar indicar você para uma igreja onde você possa fazer o estágio e possa, então, cumprir os requisitos para o seu estágio. E aí, então, quais são as áreas que você vai poder atuar? Ministério infantil, juniores, adolescentes, jovens, adultos, casais, terceira idade, teatro, qualquer atividade que você vai fazer. Fizemos um teatro na praça. Lembra lá, 2 horas, saídas com o pessoal da igreja. Você participou do teatro, conta 2 horas, tá? Mas a peça foi de 40 minutos. Não tem problema, contando a preparação e tudo, 2 horas, tá? Então, todas as coisas ali que você fez, você sempre vai contando no seu estágio. E você então entrega essa carta pra gente aqui. Bom, isso é o que você vai fazer agora no começo do semestre, entregar para ele e deixar isso tudo certo. Após isso, você tem a avaliação do estágio, que é essa outra parte aqui, onde você também vai preencher o seu nome, o ano, o semestre. Vou fazer como se fosse eu, de Leão, do ano X, primeiro semestre de 2020, Igreja Batista das Nações Unidas, avaliador Pastor Luiz Saião, cidade de São Paulo. E aqui eu vou colocar as minhas atividades. Por exemplo, estudo para preparo de escola dominical, 3 horas. Lecionando na escola dominical do dia X, 1h30. Preparo para a pregação do culto dos jovens, 3 horas. Pregação do culto dos jovens do dia X, 50 minutos. E eu vou colocando aqui essas coisas até somar o número de horas, que é o número de horas correspondente ao ano ao qual eu estou. E aí depois disso eu vou preencher aqui, colocar, cheguei ao número de horas necessário, vou assinar, vou pedir para o meu pastor assinar, e aqui depois é a assinatura do setor de estágios. E o pastor, no final, vai avaliar você, porque na verdade nós não temos como avaliar como é que foi o seu estágio. Então o seu pastor vai fazer uma avaliação de como foi o seu estágio, em relação à sua apresentação pessoal, ao desempenho ministerial que você teve, ao envolvimento ativo seu com as pessoas do ministério e ao seu comportamento, tá? Fora isso, a gente pede que o seu pastor indique quais foram as áreas que você mais se identificou e se ele quer dar alguma informação a mais para o seminário. Essas são, então, as questões relativas à parte do estágio do seminário para alunos do 2º, 3º e 4º ano. Ok? Deus abençoe você. Qualquer dúvida,
me procure aqui, marca um horário com a secretária para falar comigo e a gente vai poder bater um papo e eu te explico tudo direitinho. Até mais!